Olá pessoal, axé, filhos e filhas, a bênção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perigo de se estudar espiritualidade, umbanda, pelas redes sociais, sem uma orientação, sem uma noção. Por quê, gente? Porque cada post que passa, cada videozinho rápido, né, que a gente passa, traz ali uma série de informações sem filtro, que saiu ou criado por uma inteligência artificial ou por pessoas que a gente não sabe se estudaram, se não estudaram, se prepararam para aquilo, enfim. E existem muitas falhas, muitos erros. Não vou dizer que são intencionais ou não, mas é incompleto. Então você consegue saber de algumas coisas, mas você acaba sendo despreparado para muitas outras coisas, né? Então, não tem muito tempo, eu vi um post falando sobre os 7 tronos, as 7 linhas, e isso virou um estudo de caso no meu terreiro para o desenvolvimento com os meus filhos, porque naquele post haviam mais do que 7 erros, falando sobre uma única situação. Então, quem quer aprender sobre a espiritualidade, sobre a Umbanda, procure um terreiro. Fale com a mãe, o pai de santo, veja se eles têm os cursos de iniciação, se eles têm teologia de Umbanda, se eles praticam o desenvolvimento teórico além do prático e como que isso vai funcionar na sua casa de axé. Por que eu falo na sua casa de axé? Porque cada pai, cada mãe, cada zelador, cada sacerdote tem o seu método, tem a sua ancestralidade, tem ali os seus fundamentos, baseados no fundamento da Umbanda, para transferir a informação para o seu filho. Então não adianta eu falar que eu sou a dona da razão, a rainha do certo e do errado. Não. Eu, como sacerdotisa de Umbanda, como zeladora da minha casa de Umbanda, do Templo 7 Linhas do Amor, falo pela minha casa, pela minha formação, pela minha ancestralidade, pelos meus fundamentos. Agora, se você frequenta uma outra casa, você tem que cumprir o que tem lá. E se você não frequenta casa nenhuma, você precisa procurar alguém que te auxilie nesse processo de aprendizado, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto para iniciar um estudo de Umbanda. Falando sobre os 7 tronos. Então, a aula é sobre as 7 linhas da Umbanda, dividida em tronos. E cada trono tem um pai e uma mãe, uma polaridade masculina e uma polaridade feminina. Para quê? Para o equilíbrio das energias yin yang, assim como nós temos equilíbrio de positivo e negativo, sol e lua, assim como nós temos o equilíbrio alfa, ômega, luz e escuridão, tudo precisa estar justo em uma balança, né? Então, quando iniciou-se a Umbanda lá atrás, com o Zélio, com as histórias que nós temos em registro, com o Rubens Saraceni, o que tinha? Fragmentos, muitos fragmentos. Então, cada nação africana tinha um tipo de culto, tinha um tipo de uma forma própria de cultivar orixás específicos. E quando houve o grande sequestro dos nossos irmãos africanos por parte dos europeus e de toda a camada branca e trouxe para que eles fossem aqui escravizados, houve o sequestro também dessa ancestralidade, desse momento, de toda essa história. E cada um trouxe um pouquinho da sua região, da sua crença, e isso foi sendo costurado no Brasil, formando então a Umbanda. Então, alguns terreiros de Umbanda foram se adaptando e foram, aos poucos, aprendendo com as outras, né, tribos, vamos dizer assim, com o que mais poderia ser agregado e o que mais fazia sentido. E outros permaneceram só com os primeiros orixás que foram cultuados. E tá tudo bem, né? Se a tua casa segue assim, tá ótimo. Porém, na minha casa, eu trabalho com os tronos, tendo pai e mãe em cada uma das ordens. Então vamos lá. Trono, eu vou classificar uma numeração para que eu consiga explicar para vocês, mas não que tenha necessariamente essa ordem, tá? Mas trono número 1, trono da fé, com pai Oxalá, com mãe Logunã, a Oiatempo. Então, algumas denominações de Umbanda dizem que Oiatempo é uma qualidade de Yansan e não uma orixá. Para mim, é a orixá que cuida do tempo e do equilíbrio da fé. Por quê? Porque somente fé, sem equilíbrio, sem conhecimento, sem estudo, sem. é, O equilíbrio é o principal, gente. Sem os fatores positivos e negativos e a determinação do tempo que Logonan traz, a cristalização do que é a fé, vira simplesmente um conceito de fanatismo.
né, um seguir uma ritualística sem propósito, sem explicação, sem lógica. Então, há a necessidade de se equilibrar as polaridades. Tudo que é demais sobra, tudo que é demais se perde. Então, quando nós temos o, os dois lados, né, o equilíbrio do orixá e da orixá dentro do trono, nós temos então a condução daquela fé diante dos filhos, diante dos terreiros, diante dos trabalhos, das entidades trabalhadoras e sucessivamente. Então, trono número 1, trono da fé. Trono de Oxalá e de Logunã. Trono número 2, linha número 2, amor. Vamos falar de todo tipo de amor. O amor fraterno, o amor incondicional, o amor que foi ensinado por Jesus Cristo, que está na Bíblia, o amor universal, o amor próprio e o amor que transborda ao próximo, que transborda a família, que transborda aos filhos, que transborda ao cônjuge, que transborda a humanidade. Opa, ia caindo aqui. Então, dentro do trono do amor, pai, Oxumaré, mãe, Oxum, é o trono dourado do amor. O terceiro trono, trono da justiça, justiça divina, justiça e equilíbrio, justiça aonde a vida se faz pautada de uma maneira neutra, pura. O trono da justiça, ele vem com o pai Xangô, com a mãe Egunitá. Muitas, né, volto a dizer, muitas casas de Umbanda não cultuam a Logunã, não cultuam o Oxumaré, não cultuam a Egunitá, e tá tudo bem para eles, então tá tudo bem para eles. Na minha casa nós temos o pai e a mãe de cada trono, então trono da justiça se faz com Xangô e Egunitá. Número 4, vamos então para o trono da lei e da ordem, aonde nós encontramos Ogum e Ansan. Esse é mais comum de nós enxergarmos nas outras casas, o culto aos dois orixás, a Ogum e a Yansan, que vão colocar no nosso mundo, no nosso planeta Terra, aqui, na consciência, na vida prática do dia a dia de cada um dos médiuns que estão trabalhando, necessariamente lei e ordem, organização, para cumprir o que é a justiça divina, o que é certo, o que é necessário. Então, são os guerreiros que colocam ordem, abertura de caminho, prosperidade, conhecimento na ordem, na lei, que se faz cumprir a lei. Então, eles são mais enérgicos para que se faça cumprir. Trono número 5, trono do conhecimento. Dentro do trono do conhecimento nós temos Oxóssi e nós temos Obá. Obá também ainda pouco cultuada nas casas de Umbanda, mas uma orixá riquíssima não só em conhecimento, mas também na representação do sagrado feminino. E juntos eles vão trazer para a gente o conhecimento vital, o conhecimento do tempo, da gestação do tempo e da vida. Por que gestação do tempo e da vida? Você já parou para observar uma árvore, uma macieira? Ela por acaso fica ansiosa, fica nervosa porque você está ali embaixo querendo, salivando pelo fruto e ela te joga um fruto antes do tempo? Não. Então é o conhecimento que entende o tempo de maturação, a gestação para que saia o fruto perfeito. E bem assim são as nossas vidas. Não adianta a gente querer apressar as coisas. Usando metáforas que são mais comuns, né? Colocar o carro na frente dos bois. Não adianta. A gente não vai ter uma qualidade, a gente não vai ter ali uma tranquilidade, não vai ter uma resposta boa. Então, muitas vezes é melhor que você tenha o tempo correto. Vamos usar um outro exemplo. Na gestação de um filho, uma mulher grávida sabe que a gestação leva 9 meses. E o que toda mulher faz, o que todo médico faz, o que toda a sociedade aprendeu? Que há de se esperar os 9 meses para a criança nascer em perfeito estado, para que a saúde esteja completa ali, para que todos os órgãos estejam muito bem formados, não é? Então, se a criança nasce prematura, pode acontecer, né? Às vezes o fruto cai da árvore antes, às vezes acontece algo no meio do caminho, mas é uma preocupação, é uma luta, para perceber ali o que aquela criança vai precisar além para que ela sobreviva, para que ela fique bem. Então, o trono do conhecimento, embora muitas pessoas pensem que ele é apenas sobre expansão de estudo e sobre você conhecer a si próprio e o crescimento na vida, né, o âmbito profissional, educacional, ele vai muito além disso. Ele é um conhecimento de vida, né? Então, trono número 5, trono do conhecimento. Depois eu posso dar uma aula específica sobre cada trono, porque vai levar aí uns 20 minutos para explicar cada um dos tronos ou cada um dos orixás. Então, vamos para o trono número 6.
Eu gosto de falar do 6 e do 7 em conjunto, porque para mim eles são complementares. É como se fosse o círculo, sabe? Mas o trono número 6 eu classifico a evolução. Por que a evolução e não a geração? Ou por que a geração não ficou em número 1 e eu classifico como número 7? Porque para mim, eu acredito na, na vida cíclica, né? E aí a gente está completando um círculo e iniciando outro, completando uma jornada, iniciando outra, um aprendizado, iniciando outro. Então, quando eu encontro a evolução, eu estou pronta para gerar um novo ciclo. Dentro da evolução, quem que a gente encontra? Nanã, que é a orixá mais velha, mais antiga, a avó dos orixás, o conhecimento dela, a maturidade, e junto dela está o Baluaê, que traz transformação, que traz cura, que traz o acalanto a tudo o que foi vivido. Então, quando se chega à maturidade, significa que você já passou pela fé, pelo amor, pela justiça, viveu em lei e ordem, conseguiu conhecer-se as próprias habilidades e necessidades, evoluiu tudo isso. Então, você está pronto para gerar um novo conhecimento, uma nova jornada, um novo momento. Então, o respeito a tudo, todos os outros tronos, ele existe nesse trono da evolução, porque um complementa o outro. E o trono da geração vem com a mãe Iemanjá, né, a rainha do mar, tão famosa em todas as casas de axé, e com o pai Omulu, que algumas casas misturam, né, os dois orixás, o Omulu e o Obaluaê, como se fossem um único orixá, cultuam da mesma forma, mas existem distinções, e como eu disse, eu posso fazer uma aula só sobre isso, se vocês quiserem, inclusive deixa aqui nos comentários, que eu preparo para vocês o quanto antes. Mas a geração, né, o trono da geração, o trono da vida, ele vai falar muito mais do que sobre a geração de útero feminino trazendo crianças para a vida. É muito mais do que o ventre. É a geração de sonhos, é a geração de possibilidades, é a geração de projetos, é a geração de tudo o que se pode ser construído pela humanidade. Então, dentro do trono da geração, homens ou mulheres podem se identificar com a energia de Iemanjá, que é a energia geradora, a energia mãe, para, por exemplo, construir um prédio, para escrever um livro, para plantar árvores e fazer ali uma floresta, para colocar um novo projeto de inteligência artificial e dessas habilidades, né, que estão cada vez expandindo mais dentro das tecnologias, dentro da medicina, na dinâmica de um carro mais poderoso, enfim, tudo o que é criado pelo conhecimento, pela inteligência, pela sagacidade humana, é uma geração. E aí você está gerando vida, gerando propósito, gerando emprego, gerando recursos, né? Então, assim, geração, trazer propósito ao mundo, trazer vida às pessoas e a todos que estão envolvidos. E o pai, Omulu, ele é muito temido e muito, assim, muitas vezes não cultuado nas casas, porque ele é associado à morte, né? Inclusive o seu símbolo tem lá, agora fugiu o nome, mas aquela foice, que é famosa, né, como o símbolo da morte e tal. Por quê? Porque ele faz o entre mundos, ele cuida do entre mundos. E, gente, cuidar não é, não significa levar. O trono da geração, e por isso eu classifico como sétimo, porque eu acho que para a gente entender a geração, a gente tem que estar muito evoluído. O trono da geração, ele é você entender que tudo é cíclico e que você passa por todos os mundos. Você vive aqui na Terra, nesse corpo físico encarnado, só que você é alma viva e você vai de volta para o plano astral e você vem e reencarna em outro corpo físico e isso é cíclico, assim como as ondas do mar vão e voltam. Então não significa que a morte é fim ou ponto final. Para a espiritualidade, a morte ela é uma vírgula, ela é o concluir de um ciclo para iniciar o outro. Significa, vamos falar em linguagem bem popular, passar de fase no game. Você está passando de fase no game. Você passou de ano na escola. Você concluiu uma tarefa, você pegou o diploma de uma faculdade e está pensando na pós-graduação, é isso, tá? Então, por isso que para mim a geração tem que vir depois da evolução, você tem que evoluir para compreender a geração. Não adianta falar que a geração é primeira, você vem com a fé e você gerou ali. Não, porque é um início? É, mas é só um passo. Então tem coisas muito maiores diante de tudo isso, tá bom? Mas assim, que fique claro, os 7 tronos, eles têm 14 orixás. Tem as especificações de cores, dia da semana, dia do ano, ponto de força, ervas, pedras, né, os cristais que podem ser usados, oferendas. Tem
uma infinidade de informações sobre cada um dos orixás. Então, se você gostou desse vídeo, curte, eu não lembro nunca de falar isso, curte, se inscreve, compartilha, passa para o coleguinha que quer aprender e coloca aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre Umbanda e eu vou gravando os vídeos e postando aqui, porque informação boa é informação compartilhada, né? A gente não pode ficar segurando informação com tanta gente aí precisando saber, querendo aprender e sem ter uma fonte segura para isso, tá bom? Mas volto a dizer, fonte segura, além do teu terreiro, são os livros que foram publicados, principalmente, né? Sou fã dos livros de Rubens Saraceni, mas tem aí uma infinidade de autores que são bons, que são conceituados e que podem sim agregar muito o seu conhecimento e ajudar na sua evolução, na sua expansão de consciência, no seu desenvolvimento pessoal, psíquico, emocional e espiritual, porque as coisas estão unidas. Tudo está unido. Não existe como você desenvolver a espiritualidade sem desenvolver autoconhecimento, sem desenvolver as suas habilidades emocionais e psíquicas para ter equilíbrio, tá? Então é muito importante que você cuide da sua espiritualidade, mas que você também cuide da sua saúde psíquica e emocional, além da física, para que você consiga então desenvolver e evoluir dentro de todos esses tronos, que aí a gente também pode fazer uma aula falando o quanto que tudo isso é importante para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para os nossos hábitos, dentro do que é psíquico, emocional e espiritual, tá bom? Axé a todos.